Oi, sexto ano, dando início aos nossos estudos, né? Estamos bem adiantados. Vamos falar agora sobre a hidrosfera. A hidrosfera é a camada de água que recobre a Terra, né? Já estudamos sobre a biosfera, que reúne todas essas camadas. Vimos a litosfera, que é a camada das rochas, o solo. E agora vamos para a hidrosfera, que é a camada de água que recobre a Terra. É muito importante estudar a hidrosfera, né? A gente é o único planeta do sistema solar que se conhece que tem água em estado líquido, por isso que tem vida. Então é bem importante a gente saber estudar a água para a gente poder preservá-la. Embora o nosso planeta seja muito rico em água, 97% da água do planeta Terra está nos oceanos e é água salgada. Não dá para a gente consumir, senão a gente desidrata. Desses 97%, desses 100%, apenas 3% da água do planeta Terra é doce. Imagine só, apenas 3% da água do planeta Terra é doce. Desses 3%, imagine só, 3% da água do planeta é doce, apenas 3%. É pouquíssima água. E desses 3%, 70% está congelado nas geleiras e nos icebergs. Então a gente vai ter pouquíssima água doce. Aí, nesses 70%, a gente ainda tem a água dos aquíferos, que são as águas subterrâneas. Depois das águas subterrâneas, disso tudo, o que resta de água doce nos rios, nos lagos, mais acessível para a gente, é 1%. Então, de toda a água do planeta Terra, a gente só tem acesso à água, a 1% da água. A gente só consegue utilizar mesmo 1% de toda a água do planeta Terra. Imagine, é pouquíssima água para toda a população. Embora as pessoas não tenham consciência disso. Esse 1% é muita água? É, mas ela pode acabar se não for preservada, né? Então a gente tem que cuidar, tem que proteger, tem que pensar em formas de sempre estar cuidando para que essa água não acabe. Então, imagine só, de toda a água do planeta Terra, a gente só pode usar 1%. É muito pouco, gente. É pouquíssimo. E para isso, a gente tem o ciclo que ajuda essa água a se manter própria para a gente utilizar. É o ciclo da água. A água ela se renova por meio desse ciclo hidrológico que vai o tempo inteiro se renovando. Vocês já conhecem o ciclo da água, né? A água ela é aquecida pelo sol, ela evapora, vai para as nuvens onde se condensa, aí ela se limpa e as nuvens, ela volta para a terra em forma de precipitação, que pode ser chuva ou neve. Aí ela escoa e infiltra, geralmente no solo, e volta e fica nos lagos, nas águas subterrâneas. Por isso que é o ciclo da água. A água vai se renovando, se limpando. E esse ciclo é importantíssimo, né? A vegetação, para isso funcionar, a gente precisa ter vegetação, precisa ter rios, lagos, precisa cuidar da natureza. E isso faz com que a gente sempre tenha água doce. Se não houver um cuidado com a natureza, não ocorre a evaporação, não ocorre a condensação, não ocorre a precipitação e a gente não volta a ter água. Então é muito importante esse ciclo da água para manter esse 1% de água que a gente precisa tanto usar, certo? Nesse ciclo da água ocorre algo muito importante que é a evapotranspiração. O que é a evapotranspiração? É a soma da evaporação mais a transpiração dos vegetais. Os vegetais, imagine só, sobe a evaporação da água, junta com a transpiração das plantas, certo? E tudo isso faz o quê? Faz com que as nuvens formem grandes nuvens de água, né? Lagos, oceanos, eles se evaporam. Então acontece uma umidade muito grande. Lugares que tem muitas plantas transpiram mais ainda. Então, por exemplo, na Amazônia, as
sobe a evaporação dos rios, são muitos rios na Amazônia, sobe a transpiração das nuvens ou das plantas, das árvores, são muitas árvores, e formam muitas nuvens cheias de água. Essas nuvens descem cheias de água e derramam chuva aonde? No Sudeste, em São Paulo. Então, o processo de evapotranspiração é extremamente importante para levar chuva para várias áreas, certo? Para isso eu preciso de quê? De ter vegetação e de ter os rios. Só que se eu desmato, por exemplo, áreas muito grandes, esse processo de evapotranspiração acaba, consequentemente levando seca para outras áreas. Eu acho que a gente já viu isso em outra parte, mas a gente vai ver ano que vem isso em Amazônia e região norte. O que é que acontece? Se eu desmatar a Amazônia, a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, que é bem distante, vai ficar sem chuvas. E é um ciclo que tem tudo a ver e as pessoas não compreendem, porque as nuvens que derramam chuva em São Paulo, elas provêm dessa evapotranspiração que ocorre lá no norte, no Amazonas. Então, junta a evaporação dos rios, junta a transpiração das plantas, forma nuvens carregadas de água que vão descendo e levam chuva para outros lugares do país. E isso ocorre no mundo inteiro. E a gente precisa da vegetação para acontecer. Essas nuvens cheias de água, elas não vão se formar, não vão levar chuva para os lugares se a gente não tiver vegetação. Por isso é importante lutar contra as queimadas, contra as derrubadas, contra o desmatamento. É importante para a vida na Terra, tá certo, pessoal? Aí a gente chega em um processo muito interessante, que é a lixiviação. Ou lixiviação, mas eu chamo de lixiviação. A lixiviação é um processo que ocorre principalmente no ambiente rural, que é a intervenção humana na natureza, né? Ela causa impactos muito grandes. Então, quando a água, principalmente quando chove, tem áreas recobertas da natureza, são substituídas para agricultura, pecuária, mineração. Quando tira a vegetação, principalmente por queimadas para a formação de pasto, o solo ele fica exposto, absorvendo água. E a quantidade de água ela entra no solo formando o quê? Levando tudo que tem. Então ele arrasta os nutrientes do solo, tornando o solo infértil. Isso se chama o quê? Lixiviação. É quando a água da chuva entra no solo, levando os nutrientes do solo junto com a água da chuva, porque foi desmatado ou queimado para fazer pasto e não tem mais como o solo se proteger. E isso, aí forma vossorocas, ravinas, sulcos, que são esses buracos no solo. Isso ocorre por causa da intervenção humana, prejudica muito o solo, tá certo? Aí a gente pergunta, né? A água que cai do céu é a mesma água que está na Terra há milhões de anos? Sim. Por quê? Por que, pessoal, isso? Porque essa afirmação, né? O volume de água na Terra se mantém o mesmo há milhões de anos, porque ele apenas circula pelo ciclo da água, não se perde, não aumenta. A água ela vai se formando nesse ciclo, a água vai passando por o ciclo da água que a gente estudou. Então, a água ela vai passando por esse ciclo há milhões de anos e se mantendo o mesmo volume de água, tá certo? O Brasil ele é um país considerado rico em água, né? Os países mais ricos em água, Canadá, Rússia, Indonésia, China, Brasil, já existem países ao redor do mundo que brigam por causa de territórios que tem água, como África, Oriente Médio. Há guerras civis por causa de territórios com água. Então, a água é extremamente importante. O Brasil, ele tem o aquífero Alter do Chão, que ele é muita água no norte. Ele tem o aquífero Guarani, que também é muita água subterrânea no sul do Brasil. E também ele é rico com a maior bacia hidrográfica do mundo, do Rio Amazonas, que tem mais de 1.000 afluentes. E também tem várias outras bacias, a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Rio Tocantins-Araguaia. Então a gente é rico em água, mas a gente precisa preservar,
né? Então vamos cuidar dessa preservação da nossa água sempre, tomando cuidados básicos no dia a dia em casa, né? Desligando a torneira enquanto escova os dentes, ligando e desligando o chuveiro durante o banho, não deixando o tempo inteiro, usando balde para dar banho no animalzinho, aguando as plantas com baldes e não com mangueiras. E assim a gente pode reutilizar a água de várias formas para a gente não faltar. Então, um beijo, pessoal, até amanhã.